Fala assim, Luiz. Tá, aí, agora sim. Agora aqui dá pra ver melhor, né? Assim. Bom, trabalho de artesanato. Tá lá um extraterrestre fazendo suas experiências, né? Aqui tem uma pessoa, um ser aqui dentro. Não sei se dá pra ver aí, ó, tá vendo? Dentro, sem roupa. É que as máquinas, né? Essas coisas. Ok? Vamos botar aqui. Vídeo sobre extraterrestre, né? É o 38. Vídeo 38. Bom, hoje eu já fiz aí um vídeo falando sobre Marte, mas hoje é ainda sobre Marte, mas outro assunto, né? Um pouco diferente. É um rapaz que se comunica comigo de outro estado aqui do Brasil. Então, o mentor dele o leva em muitos lugares, inclusive nos lugares onde ele reencarnou. Então, ele foi um reptiliano, grey, viveu em Marte. E aqui no Brasil tem tido muitas reencarnações, né? E ainda vai ter outro. Ele já tem o direito de escolher, então ele quer. Acho que ele quer ir lá para o Japão. Experiência, né? Ver como é que é a vida lá, né? Ó, mas como estamos na transição, né? Não sei se isso vai acontecer ou não com ele. Então, ele no momento do Holocausto, ele estava lá em Marte. Ele já relatou, né, que ele estava lá perto da janela e ele viu aquele clarão, né, uma das bombas que jogaram, e ele sentiu uma quentura no corpo e pift, desencarnou, né, porque bomba nuclear destrói tudo, né, queima rapidinho. E assim ele sentiu uma quentura, tipo, né, deve ser mais ou menos como a gente está sentindo esse calor do sol quando está batendo, né, no corpo da gente, deve ser mais ou menos isso. Bom, ele sentiu isso e tinha 16 anos. Bom, ele diz que quem jogou essas bombas foram os reptilianos. E como você já sabe, os draconianos e reptilianos, eles invadem planetas primitivos. Não sei se isso já tem que acontecer, talvez, o Criador permite, né? O Criador permite, porque quando se forma um planeta, ele é muito primitivo. Ele tem pouca vegetação, pouca água, enfim. Então, muitas tempestades, muitos tremores de terra. Então, precisa também ter seres muito primitivos, né? Com o corpo muito primitivo também. Outros estão ali porque são exilados e os colocam dentro de corpos de símios ou outros animais, que é para... é o merecimento, né? Para ir queimando o cara. E fica ali, eles ficam ali dominando as pessoas. Os draconianos chefões já foram retirados aqui pela luz, mas deixaram seus alunos, que são os mestres magos negros, que tem magos negros, agora são chefes de outros grupos de magos negros, né? E os que estão mais abaixo obedecem aos magos negros.
Os reptilianos, eles obedecem aos draconianos, que acho que é o mesmo que dragões, chamam dragões. E os dragões, não isso aí, já li que eles obedecem aos arcontes. Quem são os arcontes? Essas raças, arcontes, répteis, dracos ou dragões, são seres muito antigos. Então, eles têm um desenvolvimento muito grande da mente deles, né? São poderosos. E então, eles fazem o que acham que é certo. Eles chegam a um planeta e querem fazer uma experiência. Então eles dizem, vamos botar, vamos colocar essa gente lá para... Porque antigamente, aqui, o planeta primitivo, ele era só uma terra banhada pelo mar. Depois foi havendo catástrofes, vulcões, etc. E foi, né? Submergiu terras, outras subiram. Então houve modificação, mas antigamente não. Por isso que a gente encontra ossadas de dinossauros na América do Sul, na América do Norte, na América Central, na Austrália. Polo Ártico é mais difícil, mas deve ter lá, porque é muita quantidade de neve, né? A altura, né? Mas deve ter também. E lá era aquela região do Ártico, o Ártico, era uma região tropical. Antártica, né? Tropical. É porque tem uma diferença de Ártico, né? Polo Ártico e Polo Antártico. Não sei se eu estou dizendo certo, se é o Ártico ou o Antártico, que era, um dos dois era tropical. Bom, então, eles também fazem experiências assim. Vamos colocar agora esse grupo aqui que evoluiu um centésimo. Vamos colocar eles ali, naquela região lá, falar nas regiões atuais, né? Para ser mais fácil, né? Botar na África. Bom, esses aqui vão para a América do Sul, esses outros vão para a América Central, esses outros vão para a Austrália, esses outros vão para o Tibete. Assim, né? Eles fazem também isso. E várias experiências para ver o que evolui mais rápido também, porque apesar deles fazerem coisas ruins, explodirem planetas, eles também ajudam na evolução. Ao mesmo tempo que são destruidores, também ajudam na evolução dos seres. Interessante. Então, quando a coisa que eles gostam do poder, de dominar, então quando eles veem que não conseguem fazer aquilo que eles querem, eles destroem o planeta. Como quem diz, vocês não deixam, os governadores daqui, os presidentes não deixam a gente fazer o que a gente quer, então, foi por isso que eles destruíram Marte. Mas Marte, ele foi destruído na superfície, né? Na terceira dimensão, né? Tanto que aparece até uma pirâmide, né? E tudo que tem aqui tinha em Marte, esse rapaz disse. E os seres eram parecidos com a gente. E eu acredito nisso por quê? Porque a história conta que, das minhas pesquisas, né, das canalizações mais antigas, que eram mais sérias, que se acreditava mais, porque eram mais gente séria mesmo. Bom, então houve um grupo de Marte, marcianos, né, que vieram para a Terra. Para vir para cá tem que ter autorização, só que eles, não sei lá
como eles conseguiram entrar aqui sem autorização. E eles vieram fugindo das guerras, porque eles sabiam que Marte ia ser destruído. Então foi destruído o planeta, mas a superfície, né? Terceira dimensão. Então, porque se os reptilianos estavam lá, deveria ser naturalmente uma terceira dimensão. Então, eles vieram na época em que submergiu a Atlântida. Quando a Lemúria afundou, surgiu a Atlântida. Então, eles vieram para cá. E, ao mesmo tempo, mas foram colocados os que a gente conhece como hebreus, lá na Atlântida também. Eles eram de quinta dimensão, os hebreus, mas eles não... Foi a época do último ciclo, lá de onde eles estavam, lá do planeta deles, não passaram no exame e tiveram que ser deslocados de lá, né, exilados aqui, na Terra. E os de Marte não se davam bem com os israelitas, os atuais israelitas, né, que são os judeus. E até porque os judeus acreditavam num só Deus, né? E os de Marte eram deuses. Então eles implicavam muito com eles, brigavam. E veja que até hoje, né, há perseguição para os judeus, mas os judeus também, eles vieram para cá com karma. Tanto que eles também tiveram que ser escravos. Isso foi karma. Eles não foram escolhidos. É porque o karma terminou. Então, aí Deus providenciou que Moisés os salvasse. Porque o karma havia acabado. Tá? Eles foram escravos porque mereceram. Esse negócio do judeu dizer que nós, os escolhidos, é papo furado. É ignorância deles. Não foi assim. Bom, então, e aí, com o decorrer dos anos, muitos anos, 100 anos, 200, 400, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, com o decorrer dos anos, esses seres de Marte acabaram esquecendo, né, quem eles eram. Mas eles... Naquela época do Jesus Cristo, eles ainda tinham uma ideia qualquer sobre Marte, né? Porque eles louvavam Marte. Para eles, Marte era um deus, é o planeta, mas eles achavam que era um deus porque eles perderam já aquela noção do que era, né? Então eles faziam a Marte e botavam a mão assim, né, para cima. E os judeus não gostavam muito disso, porque eles acreditavam num só Deus, que eles diziam mesmo, só existe um Deus, não tem Deus, nem Marte, nem isso, nem aquilo. Bem, então, depois de recordar isso tudo... não, tem outra coisa para falar, peraí, lembrei, ou me lembraram aí. Marte, a NASA só vê aquela parte destruída, certo? Mas Marte é como a Terra, tem várias dimensões. Então os seres que habitam, porque Marte continua sendo habitado, mas por seres evoluídos. Então as dimensões que a NASA não consegue ver, mesmo com a aparelhagem deles, não vê porque é aparelhagem material, né? De matéria. Então não dá para ver, porque eles são sutis, né? De matéria sutil, sutilezas, matéria menos densa. Então não dá para ver, mas eles estão lá vivendo em Marte. Existe marcianos, sim, lá. E não tem nada disso de verdinho e não sei o quê. Ó, Corey Goode, que trabalhou nesses grupos secretos do governo, ele foi levado a Marte.
e ele informou que Marte tem vida humana daqui da Terra junto com extraterrestres. Tem bases, mas no subsolo, porque em cima não dá, porque ainda deve ter aquela irradiação, né? Então eles vivem lá no subsolo. E ele contou que quando tem essas catástrofes, por exemplo, naquele tsunami, né? Tsunami, né? Que teve lá na Ásia, né? Aquela coisa horrorosa. Eles pegaram muita gente, colocaram eles em ônibus fechados, sem janela, sem nada, né? E entraram num outro veículo, que era uma nave, que eles nem sabiam que era uma nave, que não viam nada. Eles foram colocados ali porque disseram a eles que a Terra tinha sido destruída. E os levaram para Marte para os escravizar. E lá, esses seres humanos que estão lá são escravos, trabalham só pela comida. Dormem em cubículos, né? Só aquele negócio, entrou, só a caminha para dormir. Bom, e o banheiro, lógico, tem um banheirinho, né? Deve ter um banheiro do lado de fora, e aí eu não sei esse detalhe não. Mas é um cubículo e tem famílias, levam famílias, né? Famílias lá. E também mulheres sequestradas para servirem de objeto sexual dos humanos que estão lá, dos cientistas humanos que também são raptados, levados para lá. E extraterrestres, bases de extraterrestres de vários planetas, tá? Bom, dito isto, isso é uma recordação, porque eu já fiz aí vídeo e falava alguma coisa, só que eu fiz completo agora, né? Se eu esqueci alguma coisa, eu não sei, não lembro. Então esse rapaz, ele me mandou aqui, deixa eu ver aqui, uma tabela de efeitos do holocausto nuclear em Marte. Porque ele é levado, tudo é mostrado também para ele, né? Lá do rapaz, que é um rapaz, ele fala até que é um rapaz que se apresenta a ele com peito sem roupa, mas tem uma calça branca e sempre é ele, é o mentor dele, né, que o leva para ele ver. Então, ele fala o aspecto, né, descrição, impacto, escalada, dados estimados. Esses dados estimados, para nós aqui não interessa, mas eu vou explicar. Ele faz uns tracinhos, faz assim, aí os outros fazem assim. Então, é a escala que corresponde ao que eu vou ler, agora, tá? É o espaço, entende? Um maior, outro menor. Então, vamos lá. Destruição de cidades. Vaporização completa de cidades e infraestrutura. 100% das cidades atingidas foram vaporizadas. Vaporizadas, ou seja, essa bomba nuclear, ela é tão potente que ela vaporiza os prédios, as casas, as lojas, as pessoas, como ele foi, né? Que ele sentiu aquela quentura e foi embora. Estava sentado lá, lendo. Já tinha, acho, computador nessa época lá também. Então, é o que dizem que o tal evento solar que vai acontecer aqui vai também ficar tudo vaporizado, se acontecer mesmo, tá? Mesma coisa. Aí ele diz, destruição de países. Países inteiros foram destruídos devido ao poder das bombas.
90% da superfície habitável de Marte foi afetada. Terremotos causados pelas explosões nucleares. Magnitude do terremoto de 9 a 10 na escala Richter, com duração de minutos a horas. Teve também tsunamis, gerados por explosões próximas a oceanos ou grandes corpos d'água, ondas de até 500 metros de altura devastando regiões costeiras. Erupções vulcânicas. Ativação de vulcões devido ao estresse tectônico causado pelas explosões. Erupções de magnitude 8 no Índice de Explosividade Vulcânica, IEV. Nuvens radioativas. Nuvens de cogumelos gigantescas e persistentes, altura de 50 a 100 quilômetros, cobrindo o planeta por décadas. Mortes imediatas. Mortes causadas pelas explosões iniciais, calor, radiação, pressão. 6 bilhões de marcianos, 2/3 da população. Mortes posteriores. Mortes por radiação, fome, doenças, colapso social. Foram 2 bilhões de marcianos nos anos seguintes. Mortos, né? Sobreviventes. População remanescente após o Holocausto. 1 bilhão de marcianos em áreas remotas ou subterrâneas. Destruição da atmosfera. Degradação da atmosfera devido às explosões e radiação, perda de 30 a 50% da atmosfera com aumento de CO2 e redução de O2. Oxigênio, né? Oxigênio O2. Efeitos climáticos. Ali é CO2 é... Agora me foge o... Peraí. Não me foge o nome. Efeitos climáticos. Inverno nuclear causado pelas nuvens de poeira e fuligem. Redução de 20 a 30 graus na temperatura global por décadas. Extinção de espécies. Colapso da biosfera marciana. 99% das espécies foram extintas, incluindo a maioria da flora e fauna. Eu estou lendo aqui porque ele fala a mesma coisa de outra maneira, então não há necessidade. Ele fala, esse cenário descreve uma extinção em escala planetária, semelhante ao que poderia acontecer na Terra em um holocausto nuclear global.
Eu acho que... Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que é suficiente. Então ele fala que caso essas bombas fossem jogadas aqui na Terra, como aqui a atmosfera é muito densa, então o que ele descreveu ali seria muito pior. 1.000, 2.000, 3.000 vezes pior. Então hoje os seres da luz têm uma preocupação muito grande, né? Eles vieram aqui intervir e levar esses dracmas ou dragões com medo em que pudessem explodir aqui ou jogar essas bombas. Mas está previsto aqui na Terra, tem muitos vídeos aí, de um grande terremoto. Ano passado já o canal do Gilberto Rissato também falava isso. Inclusive que a Europa vai sofrer muito. Então há um vídeo aí na internet aconselhando que não viajem neste mês de março, porque vai acontecer muita coisa ruim, que estradas vão se abrir e quem tiver ali, os carros, né? Ônibus, vai tudo embora. Vai ter tsunamis, vai ter ventos fortíssimos e que as pessoas evitem viajar, principalmente para os lugares que esses lugares antigos que costumam assim ir para ver, né? Aqueles lugares antigos. Ele fala muito numa montanha que a clarividente, a médium, viu. Mostraram a ela uma montanha em que caía aquele negócio enorme, pesando toneladas e toneladas, caindo, destruindo tudo, em que ela ia, né, arrastando. Bom, a gente fica assim, porque será, não será? Por quê? Há muita mentira. Então esse negócio da IA agora é uma mentiraça na internet fora de série. Então, esse vídeo que eu assisti, ele pode ser verdadeiro e pode não ser. Ele diz que foi a mãe de Jesus que apareceu lá para a médium, e a mãe de Jesus que falou, e até relata que primeiro apareceu uma luz dentro do quarto e depois foi transformando a figura dela, e que ela apareceu com lágrimas nos olhos, caindo as lágrimas. E ela preveniu para que ninguém viajasse. É interessante, eu desde ano passado, mas eu não viajo porque eu não tenho nem condição de viajar, e mesmo fosse aí aqui dentro do Brasil por causa do meu problema, né? Que não dá, né? Não dá. Só se a pessoa tivesse o próprio carro e iria. Aí sim, aí dá, mas assim, com esse problema aqui, não dá. Eu comecei a sentir uma sensação que eu não devia andar por aí. Mas eu digo assim, eu estou sentindo isso, mas eu tenho que sair para resolver meus problemas. E até certas compras não dá para pedir, para trazer em casa. Eu tenho que ir, pego um taxinho e vou lá. Vou lá ver, né? Tem coisas que não dá.
E tem coisas que não dá para pedir para alguém, vê isso para mim e tal. Não dá mesmo. Mas eu sinto uma sensação que eu não devo sair. E fico de saco cheio de estar aqui. Mas tem um quintalzinho atrás do prédio, eu vou lá um pouquinho, né? Mas não tem paisagem, né? Só tem um prédio de um lado, um prédio do outro, um pedacinho de céu. Lá na frente tem outro prédio. Mas tem os gatinhos, né? Eu fico lá com os gatinhos. Os gatinhos não estão mais aqui dentro porque eu não tenho condição mais de cuidar deles, então eles estão no quintal. Aí eu sinto isso. Agora veio esse vídeo, né, que eu assisti, falando isso. E que já começou, porque vai ter uns terremotos assim, um atrás do outro, e depois então vem aquele grandão. E já vi um vídeo que já descobriram que tem um vulcão no oceano, não sei qual é a parte do oceano, e aquilo vai causar também um terremoto. E as ondas, vai uns 500, vai cobrir prédios, onde estiver perto do mar, né? Não sei se essas ondas, se elas vão alcançar, né? Porque elas vão ali e depois elas abaixam. Não sei se alcançaria a cidade toda. Porque teve uma das palestras de Marcos Petit, cara que trabalhava com ele disse que teve um sonho que ele estava ajudando a salvar muita gente, e eles falavam muito que o Cristo ia ficar coberto. Bom, como o Cristo é lá para a Zona Sul, né? Sei. Mas se ele ficar coberto, aqui para a Zona Norte também vem, né? Vem enchente brava mesmo. Só quem mora lá para o 20º andar e tal, aí não vai salvar, né? Eu vou ficar afogada, eu moro no 1º andar. Então a gente fica ouvindo e vendo essas coisas e não sei. Não sei o que realmente pensar, porque tem muita mentira, muita mentira. Tem até médium que acha que está recebendo, e é ele mesmo que está lá idealizando na mente dele as coisas, está achando que é o espírito que está dizendo para ele. Eu aqui em casa recebi, será umas 3 ou 4, né? E fiquei na dúvida, mas será que sou eu mesmo? Mas a minha mão tremia muito, ela sacudia muito, eu digo, o que é isso? Aí eu digo, será que eu estou recebendo? Aí eu peguei a caneta e realmente eu comecei a escrever. Mas foi um tipo de escrita, mas como é que eu vou explicar? Eu não escutei voz, entende? Vinha na minha mente, mas sem voz nenhuma. Tá? Aí botei lá. Quando eu estava desenvolvendo a psicografia, depois eu desisti de trabalhar no centro devido às dores aqui, que eu não podia ficar muito tempo em pé. Eu também, mas aí eu ficava assim, sabe o que eu fazia? Eu colocava a minha mente vazia, sem pensar nada. Ficava só concentrada, sem pensar nada. Ali, olhando para até para frente, sem nada, sem pensar nada. Aí, de repente, a minha mão começava. Aí eu pegava no lápis, centro espírita com lápis, não é com esferográfica, não. E escrevi. Eu recebia lá também. Bom, então, por hoje é só. E vai aí as novidades. Então, como é importante a gente lutar pelo bem, lutar pela luz, para que isso não aconteça. Veja só, o Criador demora bilhões de anos para fazer um planeta, porque não é ele não diz assim, eu vou fazer um planeta, pá!
Prontinho. Não é assim. Demora bilhões de bilhões. As partículas dele vai se juntando, tem choque, né? Bate uma na outra, faz aquele foguinho, pá, aí vai lá, volta e tal. Outras se encaixam com a outra partícula, enfim, é uma série de acontecimentos no espaço. Isso acontece no espaço vazio, né? No espaço, nós estamos no espaço, eu digo vazio, eu quero dizer assim, porque antigamente diziam que a Terra estava apoiada em alguma coisa, né? Não, ela não está apoiada, ela está no ar, né? O apoio dela é as energias que aguenta ela, ela vai rodando e vai girando assim, né? Translação e rotação, rotação e translação. Nossa, que barulho! Deixa eu botar o Brasil para cá. E agora estava falando. Então, a Terra está no espaço, ela foi feita no espaço, aquela coisa incandescente. Vocês veem o vulcão, era aquilo que acontecia. Só que eu não sei se o vulcão está cheio de partículas, talvez se o cientista tivesse um aparelho super que pudesse botar lá e não queimar, né? na larva, talvez ele visse um monte de partículas, porque isso que a gente vê, essas chamas, é uma larva, é um caldo, né? Horrível, né? Destrutivo, é destrutivo e ao mesmo tempo construtivo, porque ele vai pelo solo e depois ele vira sólido, né? Então, quando ele cai na água, ele forma ali uma ilha, ou um arquipélago, alguma coisa. Ele forma logo ali, mas ali é de imediato. Esfria logo, acabou. Mas essa larva, isso se formou no espaço, antes da Terra ser o que ela é. Começou aquelas partículas se juntar, tal, aquele caldo, e depois então começou os planos da criação, né? Temos o primeiro, segundo, terceiro plano, etc. Então temos o plano do planeta, que é um pouco diferente do que do espírito. Então, são partículas, a mesma coisa, partículas do Criador. Então depois, tem aquela sequência, né? A água e o Espírito de Deus pairava pelas águas. A água é o próprio Deus. As partículas formaram o quê? As partículas que as divindades jogavam, formou o quê? Formou água, é o próprio Deus, ali está. O Espírito de Deus. A água, ela cura. Ela limpa, ela cria. Ela cria. Você deixa um aquário, mas você não bota peixe nenhum e deixa ele, esquece ele lá, daqui a pouco está cheio lá de bichinhos dentro. Ela cria. Então, se você molhar a mão na água, uma água límpida, né? Eu creio que se você der um passe, é que no centro a gente não pode fazer isso, né? Com a mão molhada, porque a água cura, vai fazer mais efeito. Ela é veículo. Por que que no final
de terminar dos passes, né, no centro espírita, eles dão aquela água fluidificada, que ela é veículo, ela recebeu das entidades, dos espíritos que estão ali trabalhando. O médium está lá na água fazendo, mas quem está colocando ali não é o médium não, é o espírito que está ali que a gente não vê. Ou ele está ali do lado ou está dentro da pessoa, quando está incorporado. Se é centro que não tem incorporação, ele está ali do lado, como já viram, uma pessoa viu que o espírito era uma luz linda, era só luz, do meu lado. E ela fez assim, acho que era do lado direito. Então a gente fica lá fazendo, né? A gente não faz isso, a gente espera que nossos braços, nossas mãos se movimentem sozinhas. Este é o verdadeiro médium. Agora, tem médium falso, né? Tem médium que chega lá, ele mesmo faz. Mas o médium verdadeiro, ele se concentra, ele espera, ele sente um tchuc no corpo, sente, e começa. Agora, aí, como ele já recebeu, ele já pode colocar com mais força, mas às vezes ele é impelido realmente para colocar com uma força e tanto, né, uma rapidez fora de série. Mas tem muito médium falso, né? Finge que está fazendo. Esses são os médios das trevas que trabalham junto. Os médios verdadeiros estão trabalhando com os trevosos. Eu não sabia disso, não. Está trabalhando com médios trevosos, médios falsos, que são enviados para lá já para atrapalhar, né? Para atrapalhar. Senhores, aqueles médios que caem no chão, que coisa, tá recebendo entidade ruim. Então, senhores, eu fico por aqui hoje. Tudo de bom. Hoje é domingo, mês de março, é dia de março, é o que? É dia 8, não. Já não dá para enxergar aquela letra, mas acho que hoje é dia 9 de março, do ano de 2025. E eu ia dizer 2025, né? Então, fiquem atentos, hein? Fiquem atentos a tudo. Paz e luz a todos. Até o próximo vídeo. Se Deus o permitir, né? Tchau.